Eu terminei o meu casamento de 15 anos porque o meu marido se recusou a me dar R$ 20. Gente, eu já estava casada há 15 anos e eu conheci o meu marido na faculdade. Nessa época, nós dois estudávamos e sonhávamos em ter um futuro melhor. E aí, eu me formei primeiro e ele se formou no ano seguinte. E nós dois sempre fomos muito ambiciosos e sempre sonhamos em querer crescer na vida. E aí, depois da faculdade, nós conseguimos fazer a pós-graduação, conseguimos bons empregos e aí conseguimos comprar nosso apartamento, carro, nós viajávamos e nós tínhamos uma vida bastante confortável. E durante todos os anos do nosso casamento sempre funcionou da seguinte maneira, como uma parceria. Então as despesas da casa sempre eram divididas. Eu ajudava nas contas e tudo que era de respeito a mim era tudo eu que bancava. Então eu nunca dependi dele financeiramente para poder fazer meu cabelo, minhas unhas, minhas roupas, tudo sempre saiu do meu próprio bolso. Então eu nunca fui sustentada por ele até o momento onde a empresa que eu estava trabalhando passou por uma grande reestruturação. Então mudaram os coordenadores, perderam contratos e vários funcionários foram desligados. E eu fui uma dessas pessoas que acabou sendo desligada da empresa. E aí quando eu recebi a notícia eu fiquei arrasada, porque eu já tinha construído uma carreira dentro daquela empresa. Mas aí ao mesmo tempo eu tentei manter a calma, porque eu tinha um currículo bom, experiência na minha área, então eu acreditava que logo eu iria conseguir uma recolocação. Só que isso não aconteceu. Eu comecei a enviar currículos, participei de algumas entrevistas, cheguei perto de algumas oportunidades, mas nada dava certo. E aí os meses foram se passando, o seguro-desemprego já estava acabando e eu já tinha usado uma parte da reserva financeira para poder ajudar nas contas e manter tudo em dia. Mas aí teve um dia que eu saí com meu marido e durante o passeio eu senti vontade de tomar um açaí. O açaí custava apenas R$ 20. E naquele momento eu não tinha esses R$ 20. Então eu pedi pro meu marido, eu achei que ele simplesmente pegaria o cartão e diria, claro, meu amor. Mas não foi isso que aconteceu. Ele olhou para mim e falou assim: agora eu tenho que bancar até isso. Já não basta eu estar te sustentando há meses. Eu pago as contas da casa, pago tudo sozinho e agora você vem me pedir dinheiro para essas coisas também? E aí naquele momento eu fiquei sem reação, mas não foi por conta do valor, foi pela humilhação, pela forma como ele falou comigo, pelo desprezo. Porque eu fiquei pensando, depois de 15 anos dividindo a vida com ele, eu fui perceber que para ele a minha importância para ele estava diretamente ligada ao dinheiro que eu colocava dentro de casa. Porque eu passei anos ajudando a construir tudo o que nós tínhamos, mas bastaram alguns meses eu ficar desempregada para que eu me tornasse um peso na vida dele. E aí eu só sei que quando eu cheguei em casa, eu fui direto pro quarto, eu fiquei lá chorando, mas eu chorei de vergonha, de tristeza. E aí quando ele me viu chorando, ele disse que eu estava fazendo drama por causa de um açaí. Mas não era por conta do açaí, não era por conta do dinheiro, foi pela humilhação, pela forma como ele me tratou. E aí ele não me pediu desculpas, nunca me pediu desculpa. E aí aquela situação não saiu da minha cabeça, eu não consegui parar de pensar nisso, porque eu me senti muito constrangida. E aí eu ficava com vergonha, me sentindo mal de comer até qualquer coisa dentro da minha própria casa, sabendo que tinha sido comprado com o dinheiro dele. E isso foi matando todo o sentimento que eu sentia por ele, toda a admiração, todo o amor. E aí teve um dia que uma amiga minha me chamou pra gente poder tomar um café, né? Aí eu fui, durante a conversa eu acabei desabafando com ela que eu estava me sentindo muito mal, muito sufocada e contei pra ela toda a situação que eu estava vivendo. E foi aí que ela comentou comigo que a empresa onde que ela trabalhava iria abrir uma vaga de processo seletivo para gerência. E aí ela falou assim: "Ah, me entrega seu currículo, eu vou te indicar". E aí eu dei meu currículo pra ela, ela levou, eu fui chamada e passei por duas etapas de seleção. E aí eu consegui a vaga. O salário era um pouco menor do que eu recebia anteriormente, mas aquilo para mim não importava, porque eu tinha recuperado a mesma colocação no mercado de trabalho. E aí quando eu contei pro meu marido que eu tinha sido contratada, ele ficou muito feliz. Mas a reação dele me chamou muita atenção, porque na mesma hora ele já começou a falar de planos sobre viagens, da gente trocar o carro, o que nós poderíamos fazer com o meu salário. E aí naquele instante eu tive total certeza. Ele estava mais feliz com a volta do meu dinheiro do que com a minha felicidade. E foi aí que eu resolvi tomar uma decisão, porque eu fiquei semanas pensando em
tudo o que havia acontecido desde a época que eu perdi o meu emprego. E aí eu fiz tudo em silêncio. Procurei um advogado, entendi os meus direitos, organizei a minha vida e quando já estava tudo pronto, eu chamei ele pra gente poder conversar e eu disse pra ele que eu queria o divórcio. E aí na hora ele ficou em choque, ficou muito surpreso, me perguntou qual era o motivo e aí eu expliquei pra ele, ele disse que eu estava exagerando, que as coisas não eram bem assim, que ele nunca teve a intenção de me tratar daquela forma, de me dizer aquelas coisas, que naquele momento ele não soube se expressar direito. Mas eu já estava decidida, eu estava muito magoada, eu já tinha perdido a admiração por ele. E quando a admiração morre, dificilmente o amor consegue sobreviver. E aí, poucos meses depois, a gente se separou. Então, hoje eu sou uma mulher independente. E eu entendi que eu não preciso de homem para mim poder sobreviver e muito menos para eu poder ser feliz. Porque dinheiro a gente recupera, emprego a gente recupera, mas a forma como a pessoa nos trata nos momentos mais difíceis só revela quem realmente ela é. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele me revelou quem ele era no momento mais difícil da minha vida.